Olá, povo de Deus, boa tarde. Como é que vocês estão nesse feriado de carnaval? Eu, como de praxe, já faz alguns anos que eu não vou a congresso, não participo de alguns eventos, né? Ainda participei essa semana, né? No sábado, uma palestra na nossa igreja aqui em Bom Jesus. No domingo teve culto normal e eu fico, às vezes, assim, reflexiva, pensando os desafios dos jovens cristãos nos dias de hoje, né? Se na minha época já era desafiador, imagine agora diante de tantas pratos do inimigo. Eu fico um pouco preocupada e ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que me dê estratégia, como alcançar esses jovens, né? Jovens principalmente do interior, porque eu vejo que às vezes alguns não tem como ir para esses congressos, não tem como, né, fazer parte das sedes que são a regional, né, de cada campo. Às vezes por falta de recursos, às vezes por falta de integração, falta de comunicação, enfim. A gente vê que às vezes, vamos ser realistas, alguns pastores erram nisso, né? Ou quem assim coordena o campo. E tem tantos jovens do interior. Na verdade, eu vejo a necessidade, né? Tenho observado diante de alguns comportamentos, de alguns testemunhos ou testemunhos, escândalos, né? Vamos dizer assim, que alguns jovens passam ou passaram. E eu vejo que foi a necessidade de ensino. Onde estavam esses pastores? Onde estavam esses líderes de jovens que não ensinaram os jovens a palavra de Deus? Porque o crente ele só é firmado na rocha através da palavra do estudo bíblico. Por mais que tem coisa que só Deus pode fazer, mas é muito importante o jovem ele ter estudo da palavra de Deus. O jovem ele ter sede pelas coisas de Deus, sede de ter um tempo com Deus, né? Não só na igreja, mas na sua casa. Então isso faz com que o nosso espírito seja preenchido diante das adversidades ou dos vazios da vida, né? De uma falta de um pai, de uma mãe. E muitos jovens estão viciados por essa falta, mesmo sabendo que todos nós temos um vazio no nosso peito ou no nosso ser do tamanho de Deus. E só Ele pode nos preencher. Não é drogas, não é a prostituição, não é prazeres terrenos que vai nos preencher, né? O dinheiro, a fama, o sucesso. Não, nada disso vai nos preencher, a não ser a presença do Espírito Santo do Senhor. Então a gente deve ensinar os jovens, ou orientar os jovens, que eles busquem pela presença. Não é um casamento que vai preenchê-lo, não é um bom emprego, não é isso, não é aquilo, né? Todos nós precisamos de certas coisas enquanto estivermos aqui no mundo, sim. Porque faz parte do ser humano, faz parte, né, da nossa vida cotidiana material. Mas a vida espiritual, que é o que mais importa. Quando a gente partir desse mundo para o outro, para onde a gente vai? Então, será que a nossa vida está de acordo com os desígnios, princípios da palavra para chegar até esse lugar? E a preocupação maior do cristão ou de um líder de jovens, seja um líder de adoração como eu, que é a maior parte eu fui, né? Que é regente. Seja ali na regência, é um líder, né? O líder de jovem é líder. Eu já assumi conjunto, né? Sem líder de jovem, já passei assim, um período sem ter líder. E tive que fazer os dois papéis. Então, a gente tem que entender que o ser humano, né? Todos nós somos seres pensantes e a gente tem que pensar, mas também ir para a palavra, né? E observar. Acho que a gente aprende muito observando. E os jovens que eu cuidei, eu sempre lutei para ensinar a palavra, para incentivá-los a ter uma vida devocional.
Porque quando estamos ocupados, principalmente com as coisas de Deus, nós esquecemos das coisas terrenas. Então, é o que nos preenche completamente. Por mais que a gente precisa, como eu já falei, das coisas materiais enquanto estamos aqui nesse mundo, né? Somos seres humanos. Só quem não tem entendimento ou não tem amor ou empatia pelo próximo que não entende isso, né? Que a gente, às vezes, como ser humano, até como ser humano, precisamos ajudar uns aos outros, porque, principalmente os cristãos, porque a gente é ser humano e a gente necessita. Deus nos fez seres dependentes. Deus não nos fez independentes. Fez dependente, principalmente dele. Eu sei que o bom é depender do Senhor, né? Não depender de A e B. Mas como seres humanos, às vezes necessitamos, né? Por isso existe o grande, o pequeno. Um que serve ao outro, né? Um servindo aos outros. E não é diferente. Então, como seres dependentes, a gente tem a preocupação, né? E vê a necessidade do outro. A gente vê a necessidade do nosso colega, do nosso amigo, irmão em Cristo. E por isso nós se preocupamos e pedimos estratégias ao Senhor, pedimos a Deus discernimento, sabedoria, direção e como chegar e se adentrar e ensinar, né? O que de fato cada um necessita ser ensinado, orientado, para que eles venham aprender, de fato, o que é ter uma vida com Deus. Não é só ir para a casa do Senhor, que vai muito além e que muitos estão no vício de alguma coisa por falta, às vezes, de conhecimento, por falta de ajuda profissionais, né? Que a igreja em si falha, muitas das vezes, e nós estamos com os olhos fechados, né? Vendamos nossos olhos e só olhamos muitas das vezes para o nosso umbigo, principalmente os grandes, né? E os pequenos de interiores que se tornam. Concluindo, pessoal, então, aí os grandes cabeça, né, de sede, que compõem o campo, só investe na sede, na grande, e as demais congregações dos interiores, zero. Aí isso abre brechas para quê? Para que os pequenos, os ingênuos, sejam enganados, caiam em ciladas, até mesmo no pecado, no erro, nas falhas, né? Fiquem diante de situações adversas. Por quê? Porque o inimigo achou brecha, achou legalidade. Então, o diabo entra e se randa, né? Aí, agora só Deus para ter misericórdia, né? E tirar o vício da pornografia, vício da masturbação, vício de drogas em geral, enfim. Vamos ter cuidado com nossos jovens, vamos ter cuidado com nossos familiares, vamos ter cuidado com o próximo. Vamos ter um olhar mais atento e ajudar profissionalmente e de todas as maneiras orando, né? Ensinando a palavra, porque Jesus quer. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu